seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira, o nosso Evangelho é de João, capítulo 8, versículos do 12 ao 20. No Evangelho de hoje nós ouvíamos Jesus dizer aquela linda frase a respeito de si mesmo, dizendo: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Com essa forma, Jesus se apresenta àquelas pessoas que o ouviam para mostrar-lhes que de fato nele estava a luz da vida. Diante desta sua colocação que mostrava uma contraposição entre as trevas como o lugar da morte, o lugar do erro, o lugar do pecado, e a luz como o lugar da vida, o lugar do amor, o lugar do perdão, o lugar do bem, o lugar de Deus. E assim o Senhor Jesus se apresenta para nós sendo a luz das nossas vidas, e que é um símbolo bastante forte dentro da nossa fé, seja no tempo do Natal, quando Cristo surge como a luz que brilha nas trevas, ou seja agora, neste tempo que nós vamos celebrar logo mais a ressurreição do Senhor, que com a luz da sua ressurreição ilumina todo o nosso mundo, arrancando-nos da treva do pecado para dar-nos a luz da vida. Ainda assim, algumas pessoas continuam questionando a Jesus a respeito do seu testemunho, como que ele poderia afirmar coisas desse jeito a respeito de si mesmo. E Jesus começa a ensinar-lhes que o testemunho que ele dava não era um testemunho dele mesmo, que as obras que ele fazia mostravam quem ele era, porque ele era uma pessoa que havia vindo do Pai, de Deus Pai. Mas estas mesmas pessoas não eram capazes de acreditar nele, conforme ensinava Jesus, porque eles não conheciam verdadeiramente a Deus Pai. E isso acaba se tornando algo bastante forte de ser ouvido por aquelas pessoas, porque eles se consideravam pessoas de fé, homens e mulheres de fé, que acreditavam que tinham quase que a posse de Deus. E Jesus dizia a eles que eles não conheciam verdadeiramente a Deus, porque se o conhecessem, eles também conseguiriam reconhecer em Jesus a presença do próprio Deus, por ele ser Deus e o Filho do Pai. Isso também questiona-nos na nossa fé a respeito do quanto nós acreditamos no Cristo, porque às vezes nós acabamos nos deixando guiar pelas conveniências da nossa vida, mas acreditar no Cristo é acreditar no Cristo total, e saber que Ele é Filho de Deus Pai, e saber também que nós precisamos conhecê-lo ainda mais. Não podemos ficar pensando como aqueles fariseus que já conheciam a Deus plenamente. Nós sempre precisamos conhecer mais a Deus, porque quanto mais nós o conhecemos, então mais nós somos capazes de identificar a sua presença em nosso mundo. Como aquelas pessoas não eram capazes de identificar a presença de Deus porque não o conheciam de verdade. Peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a conhecermos cada vez mais a Ele, amarmos a Ele e seguirmos a Ele, que é a luz de nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.